sobre o processo de organização e estrutura organizacional. Embora nós já saibamos que a organização ela ocorre depois do planejamento, a intenção é mostrar como é estruturada, né? Como é que nós podemos ter a organização dentro de uma estrutura. Então, nós antecipamos e vamos falar, então, de organização antes de falar de planejamento. Então, os objetivos, né, os objetivos da nossa aula é explicitar as seguintes ideias: os princípios e etapas do processo de organizar, fatores que influenciam a escolha da estrutura organizacional. Lembrando, né, que a nossa referência são os capítulos 9 e 10, né, do livro do Antônio César Maxipiano. Né? Sumário: processo de organização, né, vou falar de divisão do trabalho, organograma, centralização e descentralização, estrutura organizacional e modelos organizacionais. Processo de organização. Então, relembrando, né, a organização ela ocorre após o processo de planejar. Então, né, eu primeiro planejo, depois eu organizo. O que é organização? São sistemas, né, de pessoas e recursos que procuram alcançar os objetivos. Que objetivos? Que foram traçados no planejamento. Então, o processo de dividir o trabalho entre pessoas para realizar objetivos chama-se processo de organização. Sequência ou conjunto de decisões ou procedimentos que criam uma estrutura estável e dinâmica. Organizar é um processo de tomar decisões, quais sejam as de dividir o trabalho, né, primeiro ponto, dividir o trabalho que vai ser realizado, né, entende-se que uma pessoa só não consiga realizar o trabalho, então vou dividir o trabalho. Atribuir responsabilidade às pessoas, estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação entre as pessoas. Então, quais seriam as principais etapas ou decisões no processo de organizar? A gente vê aqui, né, a análise dos objetivos, né? Quais são os objetivos que eu tenho, né, para chegar. Aqui está depois a avaliação dos recursos, Na verdade, eu vou avaliar os recursos, né, que eu tenho, né, os recursos materiais, recursos pessoais, né, recursos financeiros. Eu vou fazer essa avaliação dos recursos. Para chegar a um ponto agora, divisão do trabalho. Tá? Um primeiro grande ponto, né? Avaliei os recursos que eu tenho, divisão do trabalho. Tá? Vamos pensar aí no time de futebol. Tá? Então, objetivo, quero ganhar o campeonato, né? Objetivo de longo prazo. Para ganhar um campeonato, né, principalmente um campeonato longo, de pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro, eu preciso ter elenco. O que é elenco? São os recursos. Tá? Eu vou definir que tipo de estratégia, ou de estratégias, vamos chamar de estratégias, aquelas que vão ser praticadas durante o jogo, né, vamos chamar assim, que tipos que eu vou ter, né? Se eu vou ter, por exemplo, um time que joga atrás, né, fechado, então parte para o contra-ataque, ou seja, parte para chegar rápido e fazer o gol quando pegando de surpresa, né? Essa seria uma estratégia, né, de jogo. Digamos que para realizar essa estratégia, eu preciso ter jogadores, né, bons na defesa. Né? Então, tem que ter uma defesa que seja aquela que suporta, né, a pressão, e preciso ter jogadores rápidos. Então, veja bem, eu tenho que avaliar isso. Né? E quem vai fazer isso? Todo mundo vai fazer isso? Não. Então, eu vou dizer, olha, para o jogador X, Y, Z vai ficar, né, no local, tentando receber essa bola e partir o mais rápido possível. Eu preciso, então, dentro dos objetivos que eu traço, né, no meu planejamento, o planejamento ganhar o campeonato. Para ganhar o campeonato, eu vou, né, traçar um tipo de planejamento de jogar com o meu time na retranca, né, partindo para o contragolpe. E aí eu vou promover a divisão do trabalho. Nessa divisão do trabalho, eu defino as responsabilidades. Então, tem lá o jogador que vai ser o meu jogador que vai puxar o contra-ataque. Responsabilidade dele, correr, driblar, essa é a responsabilidade. Assim como o zagueiro lá atrás tem a responsabilidade
de fechar, né, a defesa. Vou definir as autoridades, né? Definição de autoridade. O que é definição de autoridade? Quem vai mandar o quê? Quem vai ter. Então, vou definir o capitão. Né? Muitas vezes, esse tipo de jogo, eu posso usar a linha de impedimento. Então, vou usar a linha de impedimento quando o zagueiro sai, né? Para deixar os atacantes numa posição que a gente considera de impedimento. Então, vai ter sempre aquele que vai ser o puxador do impedimento, né? Aquele que, com o sinal. Eu defino, né? Quem bate falta, né? Ou quem vai escolher, né? Eu falei o capitão do time, eu posso delegar. E com isso eu crio uma estrutura organizacional. Né? Essa estrutura organizacional, ela, por exemplo, no caso do jogo, pode ser lá o esquema tático que foi montado, o jogador em cada quem é lateral direito, quem é lateral esquerdo, né? A estrutura organizacional do jogo. Então, isso é organizar, tomar essas decisões e organizar. Então, divisão de trabalho é fundamental. A gente viu que Ford falou disso. Ford já, Fayol falou disso. Né? Eles identificaram, né? O Fred Fayol identificou como muito importante para a gente poder ter um trabalho bem feito. Né? Então, vamos identificar as unidades de trabalho, vamos denominar essas unidades de trabalho, no caso do futebol, o jogador, mas como é que vão ser identificadas essas unidades? Inclusive, eu poderia chamar de setores, divisão, departamentos, né? Então, eu posso criar essa estrutura. Como é que eu quero trabalhar? E aí a gente vai desenhar esse organograma. É muito importante. Então, o organograma é a nossa ferramenta que explicita a estrutura organizacional, ou seja, como foi organizada a empresa. Né? Então, aqui nós temos unidade de trabalho, né? Cargos, departamentos, e nesse sentido, aqui no vertical, eu consigo ver o que a gente chama de linha de comando. Então, quem está mais acima é quem comanda. Né? E aqui eu tenho, né, os departamentos. Os departamentos, eles estão na mesma linha. Né? Eles aqui têm uma relação, né, com a chefia. Então eu consigo, só de olhar para este organograma, eu consigo ver quem é o chefe. Né? Por que é importante, né, quem é o chefe? É ele que vai tomar a decisão. Né? Cabe a ele o ônus da decisão, como a gente fala. Né? Então, se aqui o departamento A tem um problema, ele não vai conversar com o departamento B. Né? Não é o departamento B, nem o departamento C que vai responder. Ele vai procurar o chefe. Né? Aqui que ele vai resolver o problema dele. Né? E lógico que existem comunicações no mesmo nível, mas elas não são decisões. Né? Não é uma estrutura de colegiado aqui. A gente está vendo que é uma estrutura bem, né, chefia e departamentos. Bom, então, no processo de organização sempre tem uma questão a ser resolvida. Que questão é essa? Se eu vou centralizar ou descentralizar? Né? Quando eu tenho descentralização, eu tenho a famosa delegação entre pessoas. Né? Eu descentralizo entre os departamentos. Vamos ver as características aqui. Centralização. Quais são as vantagens, né, da centralização? Eu tenho uma uniformidade uniformidade e controle. Né? Ou seja, tudo parte de um centro. Então, normalmente as decisões são tomadas por um setor, uma pessoa, então uniformidade. Não tem variação. Facilidade de controle? Sim, porque é um setor só que toma todas as decisões. Rapidez na comunicação vertical, né? Acesso rápido à informação, reduzida duplicação de esforço, porque, como volto a dizer, é um setor que está tomando a decisão, e as decisões são tomadas por pessoas que têm a visão global da empresa. Ok. E na descentralização, eu tenho autonomia. Né? Gerentes autônomos e responsáveis. Facilidade para avaliar o gerente. Aí já começa a saber se o gerente é mais capaz ou menos capaz que o outro. Eu consigo medir isso.
gera uma competição, né? Essa competição ela pode ser vista como positiva entre as unidades. Agora, o mais importante da descentralização está aqui, a criatividade na busca de soluções. Quando eu faço a descentralização, eu deixo que outras pessoas, né, outros setores tomem decisões, o que dá uma agilidade, né? Outro ponto aqui, ó, agilidade. Então, criatividade e agilidade. Não tem que ir lá para o setor central tomar decisão. Tá? Melhora a qualidade, então, das decisões. Então, é o dilema. Tá? É aquela história. Você quer que determinado setor seja pintado, limpo, pintado, né? Você vai ter lá um evento, né? Uma festa, uma apresentação, e você fala assim, olha, uma pessoa e fala assim, ó, eu quero que isso aqui fique pronto no dia tal. E você tem outras coisas para fazer. Você vai fazer outras coisas. Quando você volta, né, quando é apresentado para você o setor como limpo, arrumado e pintado, provavelmente você não vai encontrar do jeito, né, que você imagina, a não ser que você centralize. Você começa a dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, se estabeleça, você faça o controle, aí você centralizou. Mas se você descentralizou para uma pessoa, um setor, você vai encontrar coisas diferentes. Né? Talvez melhores, talvez piores, mas vai encontrar coisas diferentes. Essa é a questão. Mas, em compensação, você deu agilidade. Talvez você tenha dado foco da sua atenção para outros problemas que você tenha considerado que merecessem mais atenção. Tá? Essa é sempre um dilema dentro do processo de organização. Vamos falar então da estrutura organizacional. Né? Então, organizamos e agora temos que, né, estrutura organizacional aqui, representada pelo organograma, com certeza. Mas essa estrutura ela pode ser feita de alguns critérios. Né? Cada unidade de trabalho pode ficar responsável por toda uma função, um grupo de tarefas, um tipo de cliente, um produto ou uma área geográfica. Então, esses critérios de departamentalização, que é uma palavra que nós utilizamos muito, né? Nem sempre são departamentos, né? Eu posso criar outros nomes, mas a gente chama de departamentalização. É que vão, né, definir a estrutura organizacional. Então, por exemplo, eu posso organizar por pessoas, posso organizar por função, posso organizar por território. Né? Eu posso ter uma empresa muito grande, aí eu tenho lá regional, né, por região do Brasil, regional, sudeste, regional, norte, regional. Posso criar. Posso organizar por cliente. Quando eu falo por cliente, né, por exemplo, eu tenho tipos de cliente diferentes. Tem cliente, por exemplo, do varejo, que é o consumidor final. Eu tenho um cliente que chama-se atacadista, que é a empresa que compra para vender para o varejista, né, compra para o consumidor final. Então, o atacadista vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Por exemplo, cliente marinha, é um cliente diferente. Né? Então, eu quero trabalhar melhor meu cliente. Eu posso organizar por produto. Né? Então, de repente, isso é muito comum na saúde, né? Nas empresas de medicamentos. São tipos de produto, produto para o coração, produto endócrino, produto, vários tipos de produtos acabam sendo organizados. Posso organizar por áreas de conhecimento, normalmente numa estrutura como de uma universidade, centro de ciências sociais, centro de ciências exatas, centro de ciências, os vários centros são criados. Posso criar por projeto, né? Muitas empresas que trabalham por projeto criam um projeto para trabalhar com a estrutura. Posso organizar por processo e por unidade de negócio. A unidade de negócio confunde muito ali com o cliente. A unidade de negócio ela tem suas características próprias, né? Quando eu falo que se confunde, acho que poderia ser unidade de negócio governo. Né? É um tipo de cliente, mas muitas vezes até o produto também é diferenciado. Então, pessoas, não há descrições formalizadas de cargos, apenas distribuição de tarefas entre as pessoas de acordo com suas competências. Funcional consiste em atribuir a cada uma das unidades de trabalho a responsabilidade por função organizacional, operações, marketing, finanças, etc.
Territorial. Critério geográfico de departamentalização. Cada unidade de trabalho corresponde a um território, um estado, um agrupamento regional. Organização por produto. Empresa que trabalha com vários, né, não é caros, vários produtos ou serviços que apresentam diferenças importantes entre si, né, como eu comentei da indústria de medicamentos. Por cliente, quando a organização atende a diferentes tipos de clientes com necessidades muito distintas, forma esta segura de garantir a satisfação do cliente. Você tem um relacionamento melhor com o cliente. Áreas de conhecimento, os departamentos são criados para realizar atividades especializadas nas diferentes áreas, contabilidade, administração, economia, engenharia civil, sendo as escolas, laboratórios, estudos de pesquisa que trabalham com diferentes áreas de conhecimento, que são suas linhas de produtos. E projetos são para as atividades que não se repetem dia após dia, praticamente da mesma forma. São empreendimentos ou sequências de atividades que têm começo e fim programados e que devem realizar um objetivo singular. Organização por processos. Administrar as funções permanentes como elos de uma corrente e não como departamentos isolados uns dos outros. Tem como resultado uma cadeia horizontal de processos. Unidade de negócio. Conforme as organizações crescem, seus negócios tendem a diversificar, fazendo aumentar a necessidade de descentralizar as atividades e autoridades. Uma unidade de negócio é o departamento responsável por área geográfica, mercado ou produto, o gerente subordina diretamente ao administrador principal. Então, eu preciso definir, né, faz parte do trabalho da organização, como eu vou, né, estruturar a minha empresa. Então, como é que eu vou estruturar? Eu tenho que pensar dessa. E quanto melhor eu pensar, melhor eu vou atender as minhas necessidades. Tá? A partir daí, depois que eu pensar bem desta forma, né, sempre visando o produto, o cliente, né, eu tenho que estar com esse foco, eu vou poder tomar as decisões que, né, racionalizem o trabalho através da divisão do trabalho. Posso criar meu organograma, e importante, toda pessoa que quiser entender minha organização vai ler o organograma, ela vai poder entender, né, como é que ela é estruturada, como é que são os setores, as responsabilidades. Eu vou ler meu organograma, principal ferramenta. E aí ficamos, né, para as nossas dúvidas, sugestões e críticas.